baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa tava cheia, mal se podia andar. Estava tão gostoso aquele rebuliço. Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. Olá, no Jornal Nacional você vai ter novos detalhes do apagão que atingiu todos os estados e o Distrito Federal nesta madrugada e as explicações do governo para o que chamou de um problema técnico pontual. Um dia depois da assinatura do cessar-fogo em Gaza, expectativa e incerteza sobre o futuro da guerra. Dois dos pontos mais difíceis do acordo, o desarmamento do Hamas e a retirada completa das tropas de Israel de Gaza, permanecem distantes e pontos considerados pacificados começam a ser descumpridos pelos dois lados. Nós vamos mostrar quais são eles e os enormes desafios à paz na região. Falta menos de um mês para o Brasil sediar a Cúpula Mundial do Clima da ONU e nossos repórteres fizeram perguntas sobre o que está pronto e o que ainda falta na preparação do evento. E ainda, o STF anula a sentença de um crime que levou um homem à prisão injustamente por 15 anos. E a virada de jogo que derrotou a seleção brasileira no Japão. O JN começa às 8h30, hora de Brasília. E a gente espera você. Até já. Boa noite, Paraná. Oferecimento Aniversário Condor, prêmios em dobro. E Paládio, na real a vida pode ser mais. Boa noite. A Agência Nacional de Energia vai inspecionar subestação paranaense para identificar as causas do incêndio que provocou apagão em todos os estados brasileiros. Conselho Nacional de Justiça abre processo disciplinar contra desembargador que disse durante uma sessão que as mulheres estão loucas atrás de homens. Mistério na região de Curitiba. Corpo de homem é encontrado dentro de lago particular em condomínio de luxo. Polícia prende mulher que agredia a tapas e socos a própria mãe, uma idosa de 86 anos. E o Boa Noite tem ainda. Sabe aquela cratera que a água da chuva abriu numa rua de Maringá? A prefeitura da cidade admite que há muitas outras áreas correndo o mesmo risco. E nesse dia ensolarado de hoje, o bebê Vicente finalmente conheceu o pai, que estava internado desde o dia em que ele nasceu. Se você não se lembrava mais desse caso, o Boa Noite te refresca a memória. É agora. Depois de 6 dias de buscas, no começo da tarde de hoje, o corpo do menino Arthur da Rosa Carneiro, que tinha 2 anos, foi encontrado no Rio Tibagi. Foram 6 dias de angústia para a família. Todos nós procuramos por ele nessa beira de rio, mas a gente não encontrava em lugar nenhum. Foi a pior coisa do mundo. Eu não tô conseguindo não sei nem como é que eu vou continuar vivendo com isso. De acordo com os bombeiros, um morador que ajudava nas buscas nessa trilha, em meia mata, encontrou o corpo da criança preso nesses galhos de árvore às margens do rio Tibagi, a cerca de 80 metros de onde a mamadeira foi encontrada. A água turva e a quantidade de galhos dificultaram o trabalho de buscas. É um local de remanso, né? Um local onde a água fica rodando ali, então ele estava um pouco fora dos locais de correnteza. Nossa equipe até passou de manhã no local onde foi encontrado, mas ele ainda não tinha boiado. Somente por volta do horário de almoço, um popular aqui da região estava percorrendo a margem do rio e visualizou esse corpo. Arthur da Rosa Carneiro desapareceu em Tibagi na última quinta-feira. Segundo a família, ele saiu sozinho da casa, que fica ao lado de uma região de mata e a 300 metros do rio Tibagi. A mãe contou que dormiu e, quando acordou, deu falta do menino.
Mergulhadores, cães farejadores, drones e um sonar foram usados nas buscas. As dificuldades que nós enfrentamos aqui no rio Tibagi foram principalmente bastante sujeira, né, no fundo do rio, árvores caídas, galhos, a água bastante turva, a correnteza, né, então é um rio com bastante correnteza. O corpo foi levado ao IML de Ponta Grossa para exames e identificação. A polícia científica também esteve no local. Laudos agora devem identificar as causas da morte. O morador que encontrou o corpo do menino já prestou depoimento. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar a entrevista. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil e Científica estão investigando o caso. Ainda não há previsão de quando o corpo do Arthur será liberado para o sepultamento. Muita força para a família agora, né? Depois do intervalo, o Conselho Nacional de Justiça determina a investigação contra o desembargador do Paraná por assédio moral e importunação sexual. Noutra ocasião, ao subir a escada para pegar um livro, o desembargador mordeu a bunda da assessora. E mistério em condomínio de luxo. Polícia investiga o que aconteceu com o homem encontrado morto no lago particular da casa onde morava. Boa noite, volta já. A última peça caiu. O jogo mudou. Você já sabe onde. Você já sabe como. Só falta descobrir quem matou Odete Reutemann. A Odete me provocou e eu atirei. Será? As últimas jogadas de Vale Tudo aqui na RPC. O aniversário é do Condor, mas quem ganha o presente é você. É prêmio em dobro o mês inteiro. Leite UHT, pague no app a partir de R$ 2,99. Café Damasco, R$ 26,89. Leite condensado Colônia Holandesa, R$ 4,55. Miolo da Alcatra, R$ 38,97 o quilo. Picanha congelada, R$ 39,99 o quilo. Antártica no PEC, R$ 2,77 cada. Beba com moderação. Sabão Tixan, 2,4 kg. Pague no app, R$ 18,90. Conheça as novidades do novo Condor Araucária. Na real, tudo fica melhor. Seus romances, suas amizades, suas histórias e memórias. Por isso, se eu puder te dar um conselho, anota aí. Quanto mais on você estiver, mais off precisa viver. Na real, a vida pode ser mais. Palladium. Começou! Mega Bazar da Ju! Qualidade e grandes marcas com os melhores preços do Brasil. Toalha de banho Karsten 100% algodão, só R$ 29,90. Kit cobre-leito Toque 300 fios com porta-travesseiros Casal, só R$ 179,90. Queen Size, só R$ 199,90. Cobertor Toque de seda Casal, só R$ 59,90. Cortina corta-luz tecido Bela Janela, só R$ 79,90. E mais, tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Mega Bazar da Ju! Chamito tem lactobacilos paracasei e zinco, benefícios que ajudam no cuidado e na imunidade. Chamito, é coisa de gênio. Chegou outubro e agora tem sorteio especial de R$500 mil na poupança premiada do Sicredi. Isso mesmo, R$500 mil. Corre agora! Fale com o seu gerente Sicredi e não vai perder essa chance de ganhar uma bolada, viu? Óculos em dobro. Compre um e ganhe o outro para alguém da sua família. Na compra dos seus óculos de grau aqui, o segundo você leva de graça para seu filho, filha, marido ou neto. Só quem fabrica pode oferecer essa vantagem. Boa noite, está de volta. Em Piraquara, aqui na região de Curitiba, a polícia investiga o que aconteceu com um homem encontrado morto num lago dentro de um condomínio. O corpo do homem de 67 anos foi encontrado dentro de um lago particular, no quintal da casa onde ele morava, em um condomínio de luxo em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, ele vivia em uma casa nos fundos do terreno do filho, que se separou recentemente e deixou o local. Identificamos que foi a diarista que chegou hoje para prestar serviços, no local, juntamente com a neta desta vítima, de 15 anos de idade. Elas encontraram esse corpo que estava no lago, Esse lago era privado, dentro da propriedade. Esse senhor de 67 anos foi encontrado ali sem vida já. A polícia aguarda um laudo de necropsia para determinar se a morte foi um acidente ou se ela foi criminosa. Os familiares do homem devem ser ouvidos nos próximos dias.
precoce, né, a gente trabalhar agora com alguma motivação ou alguma circunstância de crime. No entanto, nós estamos, podemos afirmar que estamos analisando todas as possibilidades. Não havia nenhum sinal de violência no corpo. O sinal de disparo, o sinal de violência contundente, não havia. No entanto, acreditamos que tenha sido efetivamente um afogamento. Porém, nós vamos verificar se esse afogamento ele foi por uma conduta criminosa ou se foi uma conduta acidental ou até mesmo suicida. O Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar 8 prefeituras para apurar possíveis crimes contra a administração pública na área da saúde. A fiscalização foi determinada depois da operação que prendeu 5 pessoas por irregularidades em Fazenda Rio Grande na semana passada. Entre os presos está o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes. Essas 8 prefeituras têm contrato com a empresa AGP Saúde Limitada, investigada na operação. Os prefeitos têm até sexta-feira para informar ao TCE como foram feitas as licitações com a AGP e também detalhes dos contratos. Os nomes das cidades não foram divulgados. Em nota, a defesa de Marco Marcondes diz que não há elementos que justifiquem a prisão do prefeito e reitera que ele está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários e espera que em breve a verdade dos fatos seja plenamente restabelecida. Nós procuramos a AGP Saúde Limitada, mas não tivemos retorno. O Conselho Nacional de Justiça abriu um processo administrativo disciplinar contra o desembargador Luiz César de Paula Espíndola. Ele está afastado do cargo desde o ano passado, depois de afirmar em uma sessão que julgava um caso de assédio sexual de um professor contra uma aluna de 12 anos que, abre aspas, as mulheres estão como loucas atrás de homens, fecha aspas. Vamos relembrar a fala do desembargador. O que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado, é só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem. Bom, a Carolina Wolff chega com mais informações sobre esse caso. Boa noite, Carol. Surgiram, inclusive, novas denúncias contra o desembargador, né? Que parece ter um histórico aí um pouco sui generis, para dizer o mínimo, né? Boa noite, Carol. Oi, Marcelo. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Exatamente, Marcelo. Olha, existem suspeitas graves de assédio sexual contra servidoras do gabinete do desembargador aqui no Tribunal de Justiça. E essas suspeitas surgiram durante uma inspeção feita pelo CNJ aqui no Tribunal de Justiça ainda neste ano. O desembargador, como você bem disse, está afastado desde julho do ano passado, depois de afirmar em uma sessão, abre aspas, que as mulheres estão loucas atrás de homens, fecha aspas. A gente acabou de ouvir ali, de ver, né, o que ele disse. Ele presidia a 12ª Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça, que é justamente a Câmara que julga casos de família. A denúncia foi feita ao CNJ pela OAB e hoje, no julgamento em Brasília do CNJ, que decidiu aí pela abertura de um processo administrativo disciplinar, o presidente da OAB relatou os casos de assédio que estão sendo investigados. Veja. Caso 1. O desembargador sempre fazia referências misóginas em relação às roupas das servidoras. E essas pernas de fora? 2. Como está gostosa e esse peitão? E sempre concluía: não posso falar, pois hoje tudo é assédio. 3. Ao ver uma assessora vestindo saia, comentou: se precisar é só levantar essa saia. 4. Convidava as assessoras para trabalhar em sua residência e complementava: tem um quarto ao lado do meu para você. Importunação sexual 1. Logo depois que o CNJ terminou essa inspeção, ministro Mauro, ele levou as assessoras para comemorar que achava que não tinha sido flagrado. Não conhecia esses depoimentos que haviam sido colhidos pela equipe de Vossa Excelência. E, comemorando, levou a mão às coxas da assessora ao lado. Agora,
em maio de 2025. Noutra ocasião, ao subir a escada para pegar um livro, o desembargador mordeu a bunda da assessora. 3, agarrou outra assessora. 4, abraçou a assessora e passou a mexer na alça do seu sutiã, quando ela foi cumprimentá-lo. Olha, e esses casos também foram relatados durante o voto do ministro relator Mauro Kampmann durante a sessão de hoje do CNJ. E hoje, então, o CNJ decidiu por unanimidade abrir um processo administrativo disciplinar contra o desembargador. Veja, então, o que disse o ministro relator do processo. O comportamento do requerido transcende a mera inadequação funcional, configurando grave ameaça à integridade física e psíquica dos servidores jurisdicionados, com potencial de vitimização de qualquer pessoa que mantenha contato profissional com o magistrado. Olha, e esse processo deve ser concluído em 4 meses. Durante esse período, também por decisão unânime, o desembargador continua afastado. A pena máxima, nesse caso ele seja condenado, é aposentadoria compulsória, ou seja, o desembargador é obrigado a se aposentar, mas continua recebendo o salário do Tribunal de Justiça. Aliás, Marcelo, ele vem recebendo o salário do Tribunal de Justiça desde que ele foi afastado, em julho do ano passado. Na folha de pagamento do Tribunal de Justiça, em agosto desse ano, o desembargador recebeu R$ 98.570 bruto. Bem, e o Tribunal de Justiça disse em nota que o processo é do CNJ e que aguardará a decisão e prestará todos os esclarecimentos ao CNJ. Marcelo, com você. R$ 98 mil para produzir essas teses, para dizer o mínimo, absurdas a respeito do entendimento muito particular do papel das mulheres que esse senhor fornece para a gente, né? Bom, dizer o que mais, né, Carol? Obrigado pela gentileza. Valeu. Bom, a defesa do desembargador Luiz César de Paula Espíndola afirmou que vai tomar as medidas cabíveis no âmbito do procedimento administrativo. O Tribunal de Justiça do Paraná diz que vai prestar todos os esclarecimentos ao CNJ. A Justiça Federal aprovou o acordo que garante a continuidade das obras da ponte de Guaratuba. O Tribunal Federal da 4ª Região mediou o acordo entre o governo do Paraná, o Ministério Público e o Instituto Chico Mendes, ICMBio. A decisão reconheceu a validade da licença ambiental que o Instituto Água e Terra do Paraná emitiu e colocou fim às ações judiciais que questionavam o licenciamento. O ICMBio terá até 10 dias úteis para emitir a autorização definitiva. A ponte deve ficar pronta até abril do ano que vem. A notícia que a gente traz agora mostra uma covardia absurda, sem tamanho, indescritível, aliás. Em Guaíra, a polícia prendeu em flagrante uma mulher filmada agredindo a própria mãe, uma idosa de 86 anos. As imagens são fortes, mesmo com a edição que a nossa equipe fez para tirar os trechos mais violentos. E a Cristiane Guimarães, que está aqui comigo, tem as informações a respeito desse caso. Cris, onde é que foi isso? Boa noite. Foi em Guaíra, cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Cascavel. Marcelo, boa noite para você e a todos. A mulher que foi presa em flagrante é filha da idosa que tem 86 anos. Um familiar decidiu denunciar o caso e fez um vídeo. A imagem mostra a filha de 51 anos puxando o cabelo da mãe, empurrando, dando tapas. Ela levanta a mãe à força e continua empurrando. A gravação tem quase 2 minutos, mas não vamos exibir esse vídeo inteiro porque é muito forte essas imagens. São imagens realmente revoltantes, como você disse. Em todo o vídeo aparece ali, Marcelo, uma sequência de agressões físicas. A filha chega a levantar a mãe pelo cabelo. De acordo com a polícia, esse vídeo foi decisivo para a prisão em flagrante. Ele mostra, inclusive, que a idosa não tem qualquer reação. A polícia conversou com a gente sobre esse caso. Vamos ouvir a delegada. Essa idosa possuía ali nas pernas e também no rosto diversas marcas
de agressões, algumas agressões antigas e outras mais recentes. De acordo ali com testemunhas, tanto familiares como também vizinhos dessa vítima, relataram que essas brigas eram recorrentes, que a autora agredia a própria mãe com tapas, socos, empurrões e puxões de cabelo e também agredia de forma verbal. E a Polícia Civil continua investigando o caso para averiguar se existem outros crimes relacionados a esse mesmo fato. A vítima está agora em segurança sob o cuidado de outro familiar e a polícia disse que ela está recebendo inclusive acompanhamento da assistência social. A filha presa, que tem 51 anos de idade, não teve o nome divulgado pela polícia, mas ela foi conduzida à delegacia onde permanece detida. Ela vai responder agora por lesão corporal, violência doméstica e maus tratos contra a pessoa idosa. Marcelo. Obrigado, viu, Cris? Boa noite para você. Bom, depois de vários dias de céu nublado e chuva, Curitiba teve um dia inteiro de sol. Nem dá para acreditar. Também chegou a esquentar com máxima de 25 graus. Olha só, na próxima madrugada tem chance de chuva fraca na capital, mas ao longo da manhã e à tarde o sol aparece entre as nuvens. As temperaturas ficam mais amenas em relação a hoje, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Amanhã, olha só, também tem previsão de mais umidade e nuvens no litoral. Já em grande parte do estado, como mostra o mapa, o sol aparece sem risco de chuva. Agora, a gente vai dar uma olhada em como ficam as temperaturas amanhã em algumas cidades do estado. Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, quase todo mundo com temperaturas aí acima dos 25 graus, tirando Ponta Grossa, né? Londrina 27, 28, Cascavel 27, Paranavaí 29, sem qualquer chance de chuva amanhã com sol intenso nessas 4 cidades. Mais 4 aqui, Foz do Iguaçu, Maringá, Guarapuava e União da Vitória, também com termômetros bem lá em cima. Foz, particularmente, com 30 graus e Maringá com 29 graus. Também nessas 4 cidades aqui, nenhuma previsão de chuva para amanhã. Bom, depois do intervalo, câmera de segurança registrou clarão de incêndio em subestação de energia do Paraná, que provocou apagão Brasil afora. E pai deixa o hospital e conhece o filho, o Vicente, o bebê que nasceu depois que a família sofreu um acidente de carro a caminho da maternidade. Tudo isso no Boa Noite, que volta já. Chegou a novidade na sua região que vai transformar a sua rotina. O Condor no bairro Capela Velha abre as portas para você com uma experiência de compras ainda melhor. Uma nova loja ampla, moderna e pensada para o seu conforto. Carnes selecionadas com garantia de origem, frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. E mais, ofertas imperdíveis para você aproveitar a inauguração. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. O romance entre Jax e Filipa tá mexendo com a família Boaz. A gente ia ter que ter essa conversa mesmo. Pra falar o quê exatamente? Que meu pai tá sendo substituído? Não. Hoje, dona de mim. Na rota de hoje, passamos por Pinhal de São Bento e Fernandes Pinheiro, cidades que foram transformadas com a chegada do asfalto novo. Rota do asfalto novo, vida nova. O dia de chuva dificultava muito a chegada dos caminhões. Hoje, olha, dá gosto de chegar e sair do trabalho. Foi muito importante para nós, principalmente para mim que tem esse probleminha na garganta. Com o poeirão, judia muito mais, né? Segue a gente na rota do asfalto novo, vida nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Eu quero saber quem matou Odete Reutemann. Sei lá, eu que não fui. Rapaz, eu não tenho a mínima ideia. Chama o VAR, porque eu não sei, não. Aliás, se você sabe, me conta, que daí eu falo pro Paraná inteiro bem cedinho. Eu não sei. Ai, mas eu amava aquele topete. Onde você tava na noite que ela morreu? Eu tava de olho em Vale Tudo, né? Eu tava ansioso pelo sábado da RPC. O que vai acontecer no sábado da RPC? Ai, eu não posso contar. Você não tá colaborando. Eu conto. Ó, vão rolar muitas notícias para começar bem o fim de semana. Muita inovação no mundo do empreendedorismo. Vamos saber quem matou a bola no peito e as novidades do esporte paranaense. Viver experiências que fazem do Paraná um lugar único.
quem matou Odete Reutemann, a gente ainda não sabe. Mas as emoções finais de Vale Tudo e uma programação cheia de informação e diversão, a gente sabe onde encontrar. A RPC. Daniele ainda não sabe, mas vai ampliar o legado da sua família. Faça parte dessa comunidade. O futuro reconhece quem é filho da PUC Paraná. Graduação 2026. Uma equipe da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, deve chegar ao Paraná amanhã para iniciar uma fiscalização na subestação de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Um incêndio durante a madrugada em um dos reatores da estação provocou um apagão nacional. Essa câmera registrou o clarão provocado pela explosão do reator na subestação de Bateias, em Campo Largo. Moradores próximos contaram ter ouvido um forte barulho e as janelas tremendo perto da 00:30. Segundo o Corpo de Bombeiros, um reator foi completamente danificado e outro teve danos parciais. Eles conseguiram combater o fogo próximo das 4h da manhã, depois que a rede de energia do local foi desativada. Essa explosão do reator da subestação de Campo Largo provocou consequências em todas as regiões do Brasil. Em alguns pontos, a luz apenas piscou. O Matheus percebeu a oscilação na luz enquanto trabalhava em um hospital de Londrina. E aí deu uma piscada na energia, já desligou todos os equipamentos, TV, monitor, tudo. Isso aconteceu durante 3 vezes seguidas, em torno de 2 a 3 segundos mais ou menos em cada apagão que dava. E as luzes de emergência na hora já ativaram lá no hospital, mas logo já voltou porque foi tudo muito rápido. Outros locais do Brasil ficaram completamente às escuras. No Rio de Janeiro, a câmera do aeroporto Santos Dumont gravou o momento em que as luzes se apagam. As pistas ficam no escuro. A imagem também mostra a queda de energia do outro lado da Baía de Guanabara, na região metropolitana do Rio. A queda afetou todos os 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os mais atingidos foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Como o Brasil tem um sistema interligado nacional responsável pela transmissão de energia entre as regiões, com o incêndio foi acionado um sistema de proteção, que funciona de forma automática e faz uma realocação de cargas de energia, o que é parecido com o funcionamento dos disjuntores em uma casa. Para que não ocorra o desligamento total do país e esse defeito não se propague para o resto do país, nós temos instalados nas subestações principais de transmissão um sistema chamado de Esquema Regional de Alívio de Carga, o ERAC, que ele é pré-programado em relés de proteção através de estudos que são feitos antes, são pré-operação, e são colocados ajustes de proteção para que as áreas sejam desconectadas, as áreas elétricas, para tentar manter o sistema o mais são possível. Quando foi interrompido o sistema, quando iniciou o incêndio lá por volta da 00:32, essa linha de transmissão foi desconectada do sistema interligado nacional e nesse instante grandes blocos de geração foram sendo desconectados do sistema. A subestação de transmissão em Bateias é uma das mais importantes do Paraná. Ela recebe energia produzida nas usinas localizadas na Bacia do Rio Iguaçu e também de Itaipu e transmite essa energia para abastecer várias regiões do estado, parte de Santa Catarina, além de ser um ponto de interligação com o sudeste do país. O incêndio atingiu um reator que pertence a Furnas. Esse equipamento é instalado nas subestações para fazer um ajuste da tensão do sistema de distribuição de energia. O reator ele entra no sistema elétrico de potência, neste caso, para abaixar a tensão, para deixar a tensão nominal dentro dos níveis operativos. Quando nós fazemos, por exemplo, o religamento de uma linha ou o paralelismo de uma subestação com outra. A subestação de Bateias tem equipamentos de várias empresas como a Copel, que não foram afetadas. Bateias é a segunda maior subestação da Copel no Paraná.
De acordo com a companhia, 76 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia interrompido com o acionamento do esquema regional de alívio de carga durante a madrugada. A maior parte no norte do estado. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a recomposição da transmissão de energia se deu de maneira controlada logo nos primeiros minutos. E até 1h30 da manhã, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram restabelecidas. A região Sul foi a última a ter o fornecimento de energia normalizado, às 2h30 da manhã. Essas imagens mostram o momento em que a energia voltou em Olinda, na região metropolitana do Recife. O ministro de Minas e Energia disse que o apagão foi um problema técnico pontual, não um problema de produção de energia. É importante que a população entenda o que acontece nesse momento. Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Não houve grandes danos ao sistema, o dano foi pontual numa subestação da Eletrobras e nós vamos apurar através desse relatório para poder evitar novos episódios desse tipo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma equipe vai ser enviada a Campo Largo para fazer inspeções com o objetivo de tentar identificar o que causou a interrupção no fornecimento de energia. Já o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, deve concluir em até 30 dias um relatório que vai apontar as causas e também as medidas necessárias para evitar novas ocorrências. A gente fica imaginando aqui se esse apagão tivesse sido durante o dia, né? O tanto de transtorno, o caos que teria provocado para todo mundo, para o país inteiro. Bom, o ideal é que agora se encontre a causa e se encontre também soluções mais seguras para evitar que isso se repita, né? Porque o caos está aí, à espreita se deixar acontecer de novo. Bom, você já viu aqui no Boa Noite que a chuva abriu um buraco de 6 metros de profundidade em Maringá. Agora, a Prefeitura da cidade admitiu que existem riscos de mais incidentes como esse na cidade. A Laura Nobre está aqui com a gente para contar detalhes desse relatório, aí, dessas conclusões que a Prefeitura chegou e traz as informações para a gente. Boa noite, Laura. Oi, Marcelo, ótima noite a você, a todos ligados no Boa Noite Paraná. Essa é uma situação que pode sim acontecer outras vezes. Foi o que disse o secretário de Obras aqui do município, que conversou com a nossa equipe hoje. Ele disse que existe esse risco, já que as condições atuais das galerias de água da chuva da cidade são desconhecidas. Vamos ouvi-lo. Qualquer ponto da cidade é suscetível a esse tipo de problema, tá? A gente não conhece, a gente não tem o domínio total sobre o que está embaixo da terra, né? Então a gente pede novamente à população que fique atento, né, a sinais, rebaixamentos de via, vazamentos de água, né, afloramentos de água no asfalto, em pavers. Contacte os órgãos competentes, contacte a Sanepar, contacte a prefeitura, né? Através dos canais oficiais, 156, etc., para que a gente possa averiguar e combater, né, antes que ocorra esse desabamento, esse desmoronamento que pode ocorrer, sim, em outros pontos da cidade. O secretário também nos disse que a cidade de Maringá tem 39 pontos com risco de alagamento e 29 pontos com risco de erosão. E disse ainda que um estudo mais completo, inclusive com o uso de robôs, deve ser feito somente no ano que vem, ainda sem uma data específica. Essa cratera que apareceu ontem na Avenida São Paulo, aqui no centro de Maringá, com 5 metros de largura e 6 de profundidade, agora já está bem maior por conta da obra iniciada ontem, que deve durar 12 dias. A tubulação, inclusive, que vai ser substituída, está a 12 metros de profundidade. E esse buraco, segundo a Prefeitura, foi provocado pelo rompimento de uma galeria por conta das fortes chuvas que atingiram Maringá, principalmente entre domingo e segunda-feira. Afinal, foram 83 milímetros. Foi muita água em pouco tempo. Marcelo, eu volto com você. Obrigado, Laura. Muita água mesmo. Aliás, a imagem feita com o drone da RPC pelo Ronaldo Vanzo é muito impressionante. Chamou a atenção do Paraná inteiro. E olha só o tamanho da cratera.
Olha só, tomou quase que a rua de fora a fora. Muito impressionante mesmo. Tomara que as coisas não se repitam em outros pontos da cidade. Ainda bem que a prefeitura está tentando diagnosticar o problema, né? Valeu, obrigado, viu, Laura? Em Cidade Gaúcha, na região de Umuarama, o pai do pequeno Vicente finalmente pôde conhecer o filho. O bebê nasceu depois do acidente de trânsito que a família sofreu a caminho da maternidade. O papai Alexandre ficou internado por 10 dias. O Raisson Schmack mostra como foi esse momento emocionante. Está aqui do meu lado. Raisson, boa noite para você. Que momento, hein? É isso, Marcelo. Que momento, Marcelo. Boa noite para você também que está aqui nos acompanhando. Um encontro feliz, um encontro emocionante, viu? O Alexandre, ele que estava internado, ficou 10 dias internado aí no hospital, voltou para casa, recebeu alta ontem. Então, essas imagens aí, imagens lindas aí, encontrando o filho pessoalmente pela primeira vez, o pequeno Vicente. Inclusive, o Alexandre mandou para a gente um vídeo, viu? Compartilhando deste momento. Vamos ver um trecho. Oi, eu sou o Alexandre, o pai do Vicente. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pelo livramento que nossa família teve sexta-feira, que é onde ocorreu um acidente comigo e com a minha família, indo sentido Umuarama. Fiquei 10 dias internado. Ontem, graças a Deus, recebi alta do hospital. Já estou em casa, estou curtindo meu filho, é um presente de Deus. Queria agradecer aos amigos, aos familiares que rezaram por mim. Bom, você vê aí que o pai está até ainda com o colar cervical, se recuperando de um acidente que foi grave. A gente quase teve que noticiar o pior, mas ainda bem que está tudo bem agora. E o Raisson está de volta para concluir essa história para a gente, vai conversar com a gente. Temos o Raisson. Aí. Vamos lá, Marcelo, vamos lá de volta. Para quem não acompanhou este caso, foi o seguinte: na sexta-feira, dia 3, sexta-feira retrasada, então, a família saiu de Cidade Gaúcha, foi para Umuarama, então, porque o Vicente estava para nascer. Então, foi o Alexandre dirigindo o carro, a mãe Luciana e a filha mais velha da Luciana, a Camila. Os três estavam, então, a caminho de Umuarama. No caminho, aí teve esse acidente, o carro capotou, mas o final, então, é feliz. Todos receberam alta já estão em casa, família reunida outra vez. Final feliz que a gente conta aqui no Boa Noite, Marcelo. Sempre bom ter um final feliz para contar. Sempre bom ter um final feliz para contar, né? Amanhã a gente está de volta. Boa noite para você. Até. Boa Noite Paraná. Oferecimento Aniversário Condor, prêmios em dobro. E Paládio, na real a vida pode ser mais. Os bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Toda terça, no Profissão Repórter. A polarização divide famílias, trava o país e impede o progresso. Mas com a vitória do Centro Democrático nas eleições de 24, o povo deu o recado. É possível fazer diferente. E foi colocando o povo no centro de tudo que conquistamos vitórias históricas para os trabalhadores. No Solidariedade, o povo está no centro das decisões, das prioridades e do futuro. Se você também acredita nesse caminho, venha para o Solidariedade, o partido que coloca você no centro de tudo. Dona de Mim. Oferecimento. Novo Pop Burger Sadia. Bora. Deixa ele sentar ali, pode abrir. Vai lá. Vem cá. O que houve? Abre o olho. Calma, Lucas. Tenta respirar agora. Respira devagar. Mas tem que levar ele na emergência. Esse moleque não tá bem, não. O pulso dele já tá normalizando, ele vai ficar bem. Lucas, você tomou alguma coisa? A gente precisa saber se você tomou alguma coisa. Gente, é empolgação, tá? Nervosismo. Tem gente que vomita e ele apagou. Normal. Tem nada de normal. Conheço muito bem meu irmão. E outra, antes de começar a luta, eu já peguei a visão de que ele tava estranho, tá? Se o Lucas tiver tomado qualquer parada ilícita, a gente vai ter que anular a luta. Pra que isso? Não é? Gente, pra que isso? Ele já acordou, ele tá bem. Te deu bagulho pro meu irmão, não foi, Barba? Fala a verdade, pô.